Gravando, gravando, ao vivo, Brasília DF, 19 horas e 3 minutos, hoje dia 14 de abril. Estamos quase chegando no meio do ano, hein, pessoal? O tempo tá voando. Quase metade de abril. Vamos que vamos. E a gente trabalhou bastante na aula passada, foi muita informação, né? A gente falou o que é ser uma liderança comunitária, a importância da liderança comunitária, a importância de uma associação de moradores e a documentação para criar uma associação de moradores e vai ajudar qualquer outro tipo de associação que vocês vão poder criar, né? Então, sei que tem muitas coisas ali, vocês viram que são muitos assuntos, né, de forma paralela que acontece ali naquele período, né? Então, quem tiver aí nesse momento e sei que vão surgir muitas dúvidas, muitas questões aí, é só chamar e a gente vai dando orientação também, beleza? Mas vamos lá, hoje o nosso assunto principal aqui se chama ouvidorias. Eu vou falar algumas coisas, dar algumas orientações por aqui, depois eu gostaria de ouvir vocês, que com certeza já tiveram alguma situação, né? Quem não, às vezes não teve alguma diretamente, mas soube de alguma ouvidoria, então vai ser para a gente conversar um pouquinho sobre as ouvidorias, beleza? E, bom, isso é algo que eu estimulo, independente de ter associação ou não, se considerar ou não a liderança comunitária, isso aqui é uma questão que eu recomendo pela cidadania mesmo, o exercício da cidadania ativa, a gente saber os canais para fazer denúncias, ouvidorias, solicitações, é o mínimo. Conseguir a resolução dessa ouvidoria já é outra história, né? Então, tem ouvidorias mais complexas, ouvidorias simples, mas o mínimo que a gente pode fazer é uma correta solicitação, uma reclamação ou até mesmo uma denúncia, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês primeiramente os canais oficiais que a gente tem aqui no GDF. Quem não é do DF vai ter que adaptar, claro, aí ao seu estado, né? Mas eu vou dizer aqui os canais, tá bom? E vocês vão receber esse PDF, que ele tem vários contatos, tem sites e telefones de vários órgãos, que pode ser bem interessante para vocês. E tarefa de casa, pensar em alguns contatos que não estão nessa lista que a gente vai ver agora, para a gente colocar numa próxima. A gente vai estar o tempo todo atualizando e disponibilizando esse card, tá bom? Então, vou compartilhar primeiramente aqui a minha tela. É, Vocês estão vendo? Olha, pessoal, podem me falar, porque eu já não vejo vocês. Sim, ok. Obrigado. Valeu. Esse é um PDF que vocês vão receber. Tem contatos importantes, mas eu vou começar aqui pelos sites, tá? A gente tem dois sites oficiais aqui, o participa.df.gov.br, o portalcidadão.df.gov.br, tá? Depois eu vou mostrar até esses sites para quem não conhece e dar uma explicaçãozinha aqui, é muito fácil de utilizar e muito útil, tá bom? Agora vamos nos telefones, tá? Subindo aqui, primeiramente, esse é o telefone da Secretaria de Atendimento à Comunidade, mas aqui embaixo temos vários outros, olha só. Polícia Militar 190, SUS 136, Corpo de Bombeiros 193, SAMU 192, Detran 154, SLU 3213-0153. Esse aqui vai cair tipo aqueles robozinhos que atendem, né? Mas eles conseguem fazer algumas solicitações por ali. 116 é a Neoenergia, a CAESB é 115, do GDF geral 162. Então, assim, decorando esse do GDF, vocês às vezes não lembram todos esses números, estão sem esse card, mas lembrando esse do 162, vocês podem fazer o chamado por lá que eles vão direcionar para o órgão também. Então, é um número bom de decorar, né? Assim como bombeiro, polícia, SAMU, casos de emergências principalmente, tá? Mas então aqui fica a dica. Aí tem a nova CAPES 3403-29627, mas é mais fácil conversar com eles pelos sites mesmo, né? Que eu tinha mostrado. Defesa Civil 199, Conselho Tutelar 125, Disque Direitos Humanos é o número 100, Atendimento à Mulher 180. Temos outros aqui, SEB 155 e tem o aplicativo Ilumina DF. Não sei quem já conhece ou já utilizou, pois eu queria ouvir vocês. Mas para, por exemplo, poste desligado ou risco de choque, vocês podem fazer por ali, dá para marcar a localização, anexar fotos, igual são nos sites também, tá bom? Então, tem esse aqui, tem também a Polícia Civil 197,
Central de Atendimento ao Cidadão 156, tem 162 que é do GDF geral e podem fazer contatos por aqui também, é outro contato que eles têm. Zoonoses 6134494434 e o outro número bem parecido, 6134494432. A gente tem a Vigilância Ambiental 6134494427, Ministério Público 6133439500. Então, esses aqui são alguns contatos que a gente tem. E antes de seguir, né, que eu vou falar algumas informações e orientações sobre as ouvidorias, eu gostaria de perguntar, quem aqui já fez ouvidorias pelos sites ou por telefone? Eu já fiz Eu, pelo eu já site, já. Oi, Zilma. Pode falar, Zilma. Não vi. Eu já fiz pelo site. Buraco na rua, poste, tudo eu já fiz. Legal, Zilma. Zilma, esse o Participa DF ou você usou o Portal Cidadão também? Participa DF. Bacana. E teve muitas. Conseguiu Sim, resolver? todas as demandas foram respondidas e realizado aqui. Enviei foto, tudo, foi respondida rapidinho. Tudo eu uso lá. Qualquer coisa, reclamação, tudo eu vou para lá. Maravilha, Zilma. E alguma que você ainda não conseguiu resolver, está aí pendente ou no momento está tudo ok? Não, tá tudo ok, tá tudo respondido. Já fiz Ô, coisa elogio boa. também vamos supor, de atendimento nesses hospitais que eu vou. Faço tudo, eu faço elogio, faço reclamação, dou Boa. sugestão, faço tudo. Maravilha, Zilma. Show de bola. É isso aí. Muito bom, hein? E aí, Bia, você falou aqui, você quer falar, por gentileza? Fez. Como é que foi a experiência? Meu volume estava baixo. Eu já fiz, se eu não me engano, foi pelo Portal Cidadão, foi há algum tempo. Teve uma certa mobilização aqui no condomínio em que eu moro, no Jardim Botânico, porque tinha abertura de uma pista nova, assim, asfalto, em uma área que tinha uma travessia grande de animais silvestres. Aí os moradores aqui estavam divulgando, né, colocando link e tal, pedindo para deixar, né, a sua posição sobre isso. Mas assim, não adiantou, né? Nesse caso, era algo muito grande, assim, que não ia ser barrado por conta disso, infelizmente. Uhum. Ah, obrigado. Tem assuntos bem complexos, a gente vai até falar aqui. Tem ouvidorias bem simples e outras bem complicadas, né? Aqui na minha quadra, por exemplo, tem demandas que eu não resolvi, tem demandas que têm mais de 15 anos, e nem era comigo aqui ainda, era em outra gestão, em outro momento, e tem coisas travadas, né? Então, varia bastante. Mas obrigado aí. E Adriano, você, por gentileza? eu já fiz ouvidoria, tanto de elogio também como no Participa DF também como reclamação, né? Ou alguma manutenção. E o Ilumina DF também eu já usei. Legal, Adriano. E conseguiu, como é que tá aí no grau de resolução? Conseguiu resolver tudo? Algumas ainda não. Como é que tá por aí? A resolução até que era boa. Agora, o Ilumina DF lá, eles demoram, deixa a desejar. Às vezes, teve vezes que eles colocavam lá como resolvido e não estava. Isso daí a gente tem que ficar de olho. Era um problema que o aplicativo agora eles estão enviando um e-mail, né? Dizendo e você confirma ou não. É bom confirmar, ficar sempre de olho, porque eles reconhecem um atendimento. Às vezes a pessoa foi lá olhar. Ah, e não arrumou, mas só por ela ter ido, estava dando como que tinha atendido. Então você tinha que abrir de novo, estava tendo essa dificuldade. Agora eles com essa confirmação por e-mail, tá dando uma filtrada, demora um pouquinho, mas chega a confirmação. A gente sinaliza que não foi atendido e eles vão ir de novo. Mas obrigado aí, Tá? Adriano, por compartilhar. Ok. Maravilha. Gente, agora vamos lá. Então, alguns detalhes aqui sobre a questão das ouvidorias. Bom, é uma primeira coisa que a gente faz o tempo todo. Quando a gente se coloca à disposição de ser liderança comunitária, as próprias pessoas vão começar a fazer ouvidorias com vocês. Então, a gente vira um para-raio de ouvidoria. Todo mundo vai fazer, claro, vocês vão estar de olho, né, fazendo por si só as ouvidorias, mas as pessoas vão estar vindo. Então, uma recomendação que eu faço aqui é para, desde o começo, vocês estarem sempre à disposição, mas também chamando as pessoas para fazerem, tá? É tipo, senão vão vir, presidente Beatriz, tem o poste desligado aqui, faz a ouvidoria. Eu já chego aqui, olha, eu vou fazer com certeza, mas você faz junto. Quanto mais gente fazendo, hoje em dia tem gente que já chega.
olha aqui, Jean, eu já fiz o chamado tal. Eu, "Ô, muito obrigado, estou reforçando agora." Então, algumas demandas a gente consegue ter esse reforço e de estimular as pessoas também a fazer. Senão, eles vão ficar tão acostumados até querer que vocês apaguem incêndios, né? Olha, tá pegando fogo, liga para o bombeiro. Não, a pessoa tem que saber que ela é a primeira que viu, liga. Se por algum motivo não pode, beleza, chama alguém, ok, claro. Mas assim, a gente tem que estar o tempo todo estimulando, porque senão vocês vão querer, né? Ou vão ficar muito sobrecarregados, às vezes não vão fazer, as pessoas vão ficar desesperadas. Você está viajando, aí, ai meu Deus, cadê o Adriano? Não está aqui, não. Os canais estão aqui. Então, o papel nosso é ser facilitador, esse trabalho educador mesmo, né? Com a comunidade, né? Não é falar, ah, faz você. Não, jamais. Falar, sim, vou fazer. Ou às vezes até você já fez. Então, já fiz, inclusive, me ajuda tentar estimular isso. Então, é uma dica inicial aqui. E assim, gente, vamos lá, as ouvidorias, né? Eu vou dar um exemplo lúdico aqui. Imaginem a gente mudar a marcha do carro, né? A gente tem a primeira marcha, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Eu vou usar até um turbo aqui, vou botar 6 marchas, tá bom? Então, vamos lá. A primeira marcha que a gente passa aqui é justamente essa fase inicial desse registro. Vocês reconhecem aquela ouvidoria. Opa, tem uma situação a fazer, por exemplo, um buraco na pista. Detectou aquilo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a solicitação. Vocês vão informar. Se estiver perigoso, como líderes, a gente consegue isolar a área, botar algum aviso ali, olha, cuidado, buraco, perigo, sinalizar. É uma coisa interessante de se fazer com qualquer situação, tá? Fica de recomendação também. Mas primeiro a gente faz essa solicitação. No site você consegue anexar foto, você consegue colocar a localização exata, fazer uma descrição. Então você às vezes não sabe para que órgão vai, você só detalha a plataforma inteligente, ela já direciona para o órgão competente. Se é uma demanda de vazamento de esgoto, vai ir para quem? Para a CAESB. Se é essa questão de buraco na pista, então vai ir para a Nova Cap, que restaura, mas como é pista, também chega no Detran. Então vai ter um direcionamento de acordo com aquela situação. Você está falando de poste, vai cair para Sérvia, né, energia e etc, né? Então o Sim. site é bom. Oi, Roberto. O site é bom, tá? O site é bom, então é importante para registrar isso, mas assim, as urgências é telefone, tá, gente? Você está ali com risco de perigo, você não vai ouvidoria para a polícia enviar foto. Não, é 190. Decorar a situação que os bombeiros que vão ter que atuar é 193. Olha aí, o 93 e o 92 a gente confunde, né? Então, ó, é o 19, a gente tem que decorar esses dois aí. 193 bombeiros, 192 é o SAMU. Então, às vezes, tem gente que no desespero chama o bombeiro vai fazer o quê? Vai chamar o SAMU. Eles estão com a conexão rápida, mas assim, você já sabendo que é SAMU, você já vai direto, né? Então já começa até um atendimento, as pessoas até dão orientação, tem alguém ali de plantão que vai dar orientação. Então, telefone para situações de emergência, tá bom? Sempre. E aí, os registros, eles ajudam para a gente ter ali, né? Ajudar naquela situação. Também poder fazer aquele registro de foto ajuda muito para a identificação do problema, né? E as ouvidorias têm que dar resposta, mesmo que seja não, que não vão resolver ou o que você tem que fazer. A ouvidoria vai ter que dar alguma resposta, tá? Então, nessa primeira marcha, a gente está nessa parte de solicitação. Depois a gente já vai aumentando para reclamação. Se, opa, não foi atendido, não deu certo, a gente já aumenta aí, vamos para a reclamação. E eu já sugiro vocês chegarem nesse nível da reclamação na administração regional de vocês. Por exemplo, aqui eu moro na Asa Norte, é a administração do plano piloto. Já chegar lá na administração com esses protocolos. Ó, eu fiz a solicitação, já fiz a reclamação, até agora nada. Pode nos ajudar? É necessário fazer essa ordem? Não, vocês já podem fazer uma ouvidoria direto na administração. Mas na correria do dia a dia, vocês não precisam. Podem fazer pela internet mesmo ou ligando, né? Não tem que ir lá. Então, estou orientando que vocês fazerem isso, tá bom? Mas se por algum motivo quiserem conversar, quiser registrar a ouvidoria por lá, vocês vão poder fazer também. E lá vocês podem solicitar o processo SEI, né? Para vocês acompanharem, tem que deixar uma documentação, eles vão dar um ok para vocês poderem acompanhar aquele processo específico que vocês vão tratar. Então é interessante por esse lado, mas também dá para fazer isso de forma virtual, beleza? Então é isso, é pedir esse reforço. Bom, aí a gente vai passar a marcha, ó, não deu certo, não conseguiu aquele apoio com a administração regional, a solicitação está ali, então a gente inclui aqui os outros, os órgãos públicos, né?
Por exemplo, aqui a gente chama, você pode pedir algum apoio da secretaria que tem a ver com aquele assunto, tá? Podem pedir ir direto no órgão, é um problema com a nova CAP, vai lá direto na nova CAP, levando tudo isso. Tentar fazer uma pressão, algum contato com alguém dali, né? É uma forma aí de também fazer, e a gente pode ampliar isso, os órgãos públicos, como ministérios, secretarias, parlamentares, tem muitas forças aí que alguém com os contatos consegue ali, né? Pressionar ou ter pelo menos uma resposta, né? Às vezes tem muitos processos aí numa fila, né? Quem já viu, trabalhou com processo 6 já viu aí como é que fica, né? Fica ali imagina dos órgãos públicos, imagina o tanto de demanda que não chega para a Nova Cap, para a SLU, para todos os órgãos, é demanda demais, é processo demais, né? Então, sugiro vocês acionarem também aí os órgãos, tá bom? E tem muita gente já passando a marcha agora, tem muita gente que já coloca na imprensa, nas redes sociais, e dá certo. Tem gente que coloca já em primeira marcha, né? Nem espera nada, já bota, surgiu a situação, já botou no mundo, colocou ali, já fez na imprensa e dá certo. A imprensa ajuda. Muitas demandas a gente vê que conseguem dar uma pressionada, chega até uma resposta ali ao vivo, às vezes, né? Representante viu ali, já olha, a situação é polêmica, ali alguém entra, já dá uma resposta ali ao vivo, acontece. E em rede social eu já vi também, teve uma pessoa, um líder comunitário na Nasa Sul, que ele estava com a demanda de um buraco na pista e ele ironizou, falando que, ó, tá fazendo aniversário. Ele marcou no Instagram, fez um bolo, brincando, ironizando o buraco, fazendo aniversário, e marcou, né, os órgãos competentes. Começou a viralizar isso, no outro dia eles foram lá resolver. E aí ele foi e agradeceu, claro, ó, muito obrigado, resolveram aqui, tal, tal, tal. E a questão do elogio, que alguém comentou, a Zilma, né, muito importante a gente reclamar, solicitar, mas uma demanda é atendida, vamos elogiar, responde ali, dá uma avaliação boa, né? Comunica que foi atendido ali também. Eu acho que isso é muito importante de fazer, né? Então, essa imprensa e redes sociais ajuda, mas muito cuidado com o que vocês vão postar, tanto em grupos de WhatsApp quanto em redes sociais, não identificar pessoas, rostos, né? Tem que proteger aí as pessoas. Você pode detectar problema, ó, um buraco na pista, que terrível. Ó, tá esse vazamento de esgoto aqui terrível. Ixi, essa árvore tá com risco de queda. Olha, o enxame de abelhas ali que tá tem que ter um resgate, os apicultores, enfim, a gente detectar pode, mas não colocar, botar dedos e mostrar pessoas. Cuidado com isso. Isso dá processo, dá briga e dá até morte, né? Já tiveram casos aí que deu, deu ruim na linguagem popular, digamos assim. Então, muito cuidado. Tem alguns líderes comunitários que querem ser super-heróis, Batman, Mulher Maravilha. A galera faz aí algumas ações que são até perigosas. Tem pessoas que são ameaçadas, né? Então, tem que ter muito cuidado, gente, tá? Então, muito cuidado. E outra recomendação também é sempre fazer de forma respeitosa, educada. Tem muito líder que quer fazer barraco, chegando, dando voadora na porta do órgão público, já querendo causar, xingando. Bom, cada um faz o que quer, né? Quem sou eu para falar como cada um deve agir? Mas eu oriento sempre um trato respeitoso, educado. Você vai resolver um problema, mas a gente tem que fazer esse lado diplomático aí também, né? Tratar bem os servidores. Os servidores estão recebendo a demanda, ele não tem culpa ali da gente que chega brigando, gritando, até ofendendo, né? Então, calma aí, né? Então, tem que ter muita paciência. E uma outra coisa aqui que eu gostaria de deixar bem registrado para vocês, líderes comunitários, é que no nosso dicionário de líderes comunitários não existe a palavra desistir, tá? Ela não existe. Vocês podem procurar aí, ó. Olha, vai aí na letra D, procurem nos dicionários de vocês. Vocês não vão achar. Desistir não existe, gente. A gente não vai desistir. Essas ouvidorias, muitas são fáceis de conseguir, outras são difíceis, mas não desistam. A gente ficar no pé, ficar insistindo mesmo, sem parar, botar no radar de vocês aí essas situações e ficar pressionando, né? Tem que ter muita paciência. Paciência é uma das palavras em destaque aí também das virtudes que a gente precisa para a vida, né? Mas falando como lideranças comunitárias, né? Tem que ter muita paciência na espera e nas frustrações que as ouvidorias não atendidas causam com as pessoas complicadas, enfim, isso vai mudar só de endereço, mas tem as pessoas muito complicadas, né? Pessoas muito doentes, né? Questão de saúde mental, muita gente aí, tem muitos conflitos
de relação aí, então tem que ter muita paciência, muita calma, né? Isso é muito importante de se ter, né? Agora tem outras dois apoios para as ouvidorias aqui que eu não falei, que está ali desde o começo, pode ser, que são os conselhos. A gente tem conselhos de segurança, conselhos comunitários, né? Conselhos de saúde, vários conselhos aí, temáticos, inclusive. Eu acho interessante vocês irem, né, de acordo com o interesse de vocês, né? Tem muitos grupos, muitas instituições muito ativas, por exemplo, a Beatriz aí da SBB, Causa Animal, então tem, porque é muito ampla a causa animal, né, Bia? Então, é unir aos grupos, pedir apoio, fortificar as lutas, né? Então, é tentar esse apoio dos conselhos, das instituições, das associações, são pessoas que podem apoiar nas ouvidorias e em projetos também, tá bom? E um outro apoiador que eu recomendo, assim, de última instância mesmo, é o Ministério Público. Claro que vocês podem acionar o Ministério Público de cara, dependendo da gravidade da situação, vocês podem assinar direto, claro. Mas por pequenas solicitações, como esses exemplos que eu estou dando da liderança comunitária, vocês vão falar, se é no Ministério Público para tapar buraco? Não, eles vão informar lá, faça ouvidoria, tal, 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 tal. A gente não vai chegar lá com esse tipo de situação. Então, mas, de repente, se esse buraco está fazendo aniversário, vocês passaram por todas essas instâncias, solicitou, reclamou, foi na administração, foi em órgãos competentes, botou na imprensa, botou em rede social, foi em secretarias, foi com parlamentares, que não conseguiu resolver, vocês já viram que vocês vão ter já um dossiê aí dessa situação, tem alguma coisa muito grave acontecendo. Chega lá, aciona, eles vão dar uma pressionada muito grande. Então, estou dando um exemplo aqui para investigações e assuntos mais complexos, é bom montar um dossiê, organizem tudo certinho, tá? Tentar as provas das situações aí envolvidas, né? Então, eu recomendo também terem isso em mente, tá bom? Então, são muitas marchas aqui, né, gente? Muitas ações aqui para acontecer. E é comemorar as vitórias. Cada poste que a gente consegue aqui, que a ouvidoria é atendida, é uma alegria, né? Então, a gente sabe comemorar. Agora, eu queria abrir para vocês, queria ouvir vocês, se alguém tem alguma dúvida ou algum comentário ou alguma experiência em relação a ouvidorias, por gentileza. Ouvir vocês é muito bom, muito importante para ficar nossa dinâmica aqui, nossas trocas. Ninguém? Zilma, Beatriz, Adriano, Leandro, Rubiele, Jailson, sem dúvidas. Beleza. Beatriz, aproveitando aqui, falando sobre os animais, né? Se tem alguma orientação para gente quando tem algum maus tratos, enfim, qualquer situação assim, se quiser comentar algo, alguma dica. A gente percebe que animais abandonados, né? As pessoas às vezes ficam perguntando o que que eu faço, tem um gatinho, um cachorro aqui. Então, a gente tem um grupo da SVB que ele é aberto à comunidade. Ele não é um grupo de voluntários, né? A gente tem os voluntários, mas tem esse grupo que é para as pessoas ali divulgarem mesmo. Então, questão de, por exemplo, encontrei, resgatei e estou procurando adoção. A gente permite que esse tipo de divulgação aconteça, mas não é exatamente a nossa frente, né? É mais assim, ó, vamos nessa parceria. Se você quiser divulgar, se você quiser colocar alguma coisa, pode, mas não é o tipo de ação que a gente faz, porque o foco é a alimentação vegetariana, né? Mas eu Sim, vou pegar o link de qualquer forma aqui. E eu vou mandar no grupo. Se alguém aqui sim. de Brasília tiver interesse em participar, Manda por aqui para mim, Bia. Depois a gente vai poder botar no Drive, porque lá tá fechado no momento. Mas se você puder mandar aqui no aqui ó, chat é bom. no Ah, chat. boa. Mas assim, eu me expressei mal também, desculpa, vou refazer aqui. Assim, eu quis dizer que você é engajado com a causa animal, mas assim, se alguém. Eu botei contatos ali, zoonose, né? Acho que Uhum. você sugeriu uma vez no Instagram, não foi que eu fiz a dinâmica lá, você Acho que sugeriu ali. foi, faz um Então, por exemplo, o tempinho. que você orienta, assim, as pessoas, ó, encontrei um animal abandonado, onde ligar, sabe? Era mais nesse sentido, assim, se você, Aham. que você deve receber Ah, muitos eu pedidos. realmente não tenho essa experiência. A gente
Ó, como passa aqui, a gente coloca nos grupos, né, da quadra, tem a fotinha animal abandonado, perdido, sai colocando por ali, né? Mas aí esse apoio, bombeiros, zoonoses, vigilância ambiental, eles sempre também fazem articulações aí para tentar ajudar, né? Animais perdidos também. Aí tem ONGs, né, que cuidam disso. Eles vão meio que vão direcionando. Então é meio Sim. que na dúvida, chama o bombeiro e vigilância ambiental, né? É uma demanda aí que eu vejo que está crescendo muito direto, surge alguém enviando foto, olha o bichinho abandonado. Então as pessoas ficam meio que sem o que fazer, sem saber o que fazer. E aí, quando é questão em veterinário, então um animal machucado, é levar no lugar particular e a pessoa que leva é meio que é encarregada, né, de ter que pagar aquilo. Então é meio complicado. Então eu sinto falta de umas ações públicas assim para esse tipo de acolhimento, né? Eu não sei se tem, é até bom pesquisar, porque é complicado, um bichinho machucado e aí você leva num lugar para ser atendido, mas e quem paga? É caro, né? Quem tem bichinho. Oi, Bia, pode falar. Aqui no meu condomínio, Jean, tem uma iniciativa que a gente tem uma moradora mesmo, que é médica veterinária. Então, assim, ela faz as castrações quando aparece algum gatinho, né? Não sei se são os próprios moradores que algumas pessoas trazem, abandonam, ou se eles vêm de fora do condomínio, vão entrando e vão ficando, né? E aí tem muito essa questão, né? Algumas pessoas alimentam e tudo mais. E tem essa moradora que é médica veterinária, ela faz a um preço mais baixo e os moradores que querem contribuem. Tem um grupo de WhatsApp que é só para isso, para os moradores que querem fazer parte desse projeto de castração. E aí eles dão ali umas contribuições financeiras sempre que aparece um animal precisando, entendeu? Interessante, então é do Eu próprio acho uma condomínio, boa. então. Legal, muito boa sugestão aí, né? Boa, é isso, gente. Alguém gostaria de compartilhar, quem não falou aqui, alguma experiência com ouvidoria? Rubiele, Leandro, Jailson, que a Zilma falou, a B falou, o Adriano também. Não, professor Jean, nunca tive experiência com ouvidoria, não. Por isso que eu não relatei. É bom que eu vou escutando, né, as experiências dos colegas, e isso tudo é informação para a gente, né? É. Aí, Rubiele, para você é diferente, a gente vai aprender de como é que é. Por exemplo, você vê um buraco na rua, quem você vai? Na prefeitura aí, é? Então, o que acontece? Aqui eu vivenciei isso. Tanto é que na época o noticiário foi até para o YouTube, para as rádios. Foi o seguinte: a estrada aqui da zona rural, da antiga gestão, passaram 3 meses, Jean, 3, sem passar nada. Bicicleta, carro, moto, nem cavalo. Eu posso até compartilhar algumas fotos e o noticiário da época. Então, assim, eu fiz vários vídeos, foi para a TV local. Então, assim, eu mobilizei mesmo. E fui até para o Ministério Público. O Ministério Público veio para cá, porque eu acionei o Ministério Público. Por quê? Porque a gente entrava em contato com a gestão, o secretário de Agricultura, de Infraestrutura, chefe de gabinete, prefeito, e eles davam o silêncio como resposta. Aí, o que a gente fez? A gente foi para o Ministério Público. E o Ministério Público veio até nós. Então, assim, tanto é que até hoje as pessoas falam: "Ah, você é a mulher do vídeo das estradas." Porque a gente sofreu muito. Eu passei 3 meses com a minha filha sem ir para a escola, ficando dando aula a ela em casa mesmo. Então, assim, foi uma barra pesada. E na época, quando chovia, ela começava a chorar. Por quê? Ficava com medo da estrada. Porque a gente não conseguia passar. E para a gente fazer feira, ir para mercado. Então, assim, foi uma época da minha vida realmente que eu sofri demais, demais. Graças a Deus que esse gestor, ele não está aqui mais. Porque, assim, ele realmente foi um péssimo gestor. A minha Ô, experiência Rubi- foi essa. Que experiência, hein, Rubiele? Que bomba, Foi. hein? Nossa, imagino, hein? Depois compartilha, porque o grupo lá tá fechado, mas você passa por aqui, mas Eu vou compartilhar. depois quando eu habilitar o Drive vai facilitar, vocês podem colocar, mas é uma experiência e tanto, hein? Mas aí, você falou, Ministério Público, tá vendo? Então, ó, dependendo da gravidade, é acionar eles diretamente, né?
Então, como foi o caso aí que a Rubieri trouxe, numa situação aí bem complicada de resolver, né? Mas é isso. Então, mas vocês têm prefeitura, vereador, é diferente do nosso formato aqui, né? Então, vocês detectam e já fazem o chamado direto lá, né? E porque, Jean, na verdade, a gente acionou. Porém, aqui tem a questão de politicagem. A gente acionou vereadores, enfim, mas nada adiantava. Aí, como Sim. a gente começou primeiro por aqui. Só que, como não adiantou, aí a minha ideia. Eu mandei, o pessoal foi, se reuniu, foi para a estrada, com a enxada na época, acho que fazia uns 3 anos. E eu comecei a gravar eles, a entrevistar. Aí mandei para o Ministério Público. Aí foi quando, finalmente, deu certo. Porque a Boa. gente vai pelo meio. Se não der certo, a gente tem que seguir outro. Excelente, Rubiele. Muito bom. Você mandou muito bem aí, ó. Que show, hein? É para orgulhar para a vida aí, ó. Já vai marcou, né? Muito bom, muito bom. E aí, Leandro, Jailson, vocês querem compartilhar alguma experiência com ouvidoria? Já fizeram alguma? Foi atendido ou não? Teve dificuldade? Leandro ou Jailson, alguém? Compartilhem, por gentileza. Quem não puder falar, pode ser pelo chat também, tá, gente? Isso é muito importante aí ouvir todo mundo, né? A Beatriz compartilhou aqui esse grupo com a Aberta Comunidade da SVB. Tem muita coisa legal aí para acompanhar. Já isso está querendo falar? Está aparecendo aqui uma luzinha? É isso? Não Só um sei se o momento. Jair. Opa, beleza. Leandro também, escuta? Sim, estou escutando. E aí, Leandro, quer compartilhar algo em relação à ouvidoria? Já Aqui, teve alguma experiência? aqui nós vai na administração mesmo, passa a demanda para a administração. A administração, se não tiver recurso, pede para nós procurar os deputados padrinhos nossos, né? Não vai atrás, manda recurso e eles vêm executar a obra. Né? Aham. Mas essas assim de ouvidoria simples do dia a dia, você tem feito direto então lá na administração também, né? É, na administração. Sempre eu vou Ah, lá, procuro o Gilson lá, eu vou lá sempre, já procuro ele, já converso com ele diretamente. beleza, é isso, show, Leandro. Igual eu falei, vocês podem ir diretamente na administração regional ou podem fazer o chamado também, pedir o reforço deles lá. Então, são todas essas instâncias que eu falei, várias opções. Oi, Jailson, Porque na, diga. porque na administração resolve mais rápido, né? E pela ouvidoria demora mais um pouco. Depende da situação, né, Leandro? Depende da situação, porque tem situação que é rápida, que vai direto no órgão, porque senão a administração tem que receber para ele enviar. Então, às vezes, a gente já encaminha direto para o órgão, entendeu? Então, tem algumas que em casa você consegue fazer, não precisa nem se deslocar lá, né? Dá para resolver. Então, mas tem algumas mais complicadas mesmo. Aí, com certeza, a força da administração vai ajudar a resolver mais rápido. Oi, Jailson, pode falar. Ô, professor, boa noite. Uma vez eu liguei na ouvidoria da SEAGRE para fazer denúncia sobre animais, né? Cavalos, tinha solto por aqui, mas eu não tive nenhuma resposta, né? Tipo, insistindo 2 vezes, falaram que ia mandar ia mandar, como é que ele fala lá? Mandar um pessoal deles para verificar, mas eu fiquei acompanhando aqui, não tive nenhuma resposta. Monitorei, perguntei para os colegas aqui, morador, ninguém, ninguém veio. Aí, nesse caso, eu também larguei de mão, né? Porque, falei, não vou insistir. Porque se eles não vieram, e inclusive tinha até denúncia de maus tratos também, não fizeram nada. Nesse caso, na época também, eu não insisti. É complicado, né, Jailson? Mas aí essas situações você pode acionar outros órgãos também quando for, né? Faz uma geral aí também do GDF 62, denuncia vigilância ambiental aí também, como tem a questão de animal, né? Você pode denunciar outros órgãos aí que
pode ser que chegue mais, né? Às vezes a sua demanda nem chegou direito lá, né? Alguém. Inclusive, agora, tempos atrás, um policial civil, delegado, na verdade, bem conhecido, eu acabei esquecendo o nome dele agora, não me recordo. Ele tomou essa iniciativa, fez um projeto aqui nessa região da Ceilândia, onde tinha muito casos de animais, de cavalos, né, nesse porte. Mas eu vejo que, tipo assim, tem que ser muita insistência mesmo, porque a não ser que realmente vai para denúncia, né, de maus tratos, que a Polícia Civil já vem agindo, outro órgão age quando um é omisso, mas eu acho que o órgão competente mesmo foi bem omisso. Não na época, não me interessei também muito, né, em recorrer para outro órgão, mas eu acredito que agora, com esse curso que eu estou fazendo aqui, eu acho que vai dar para dar uma reforçada melhor e até mesmo verificar melhor a informação para saber quem o órgão realmente vai tomar a iniciativa. É isso aí, Jair, com certeza. Por isso que é bom, né, registrar nesses sites que eu mostrei aqui. Você estava desde o começo, você viu os sites, eu mostrei aqui? Sim, Você viu, né? Aqueles sites é bom que você registrando ali vai chegar, vai gerar um protocolo, vai encaminhar, vai chegar para aqueles órgãos, você fica ali, você vai acompanhando. Isso é muito bom de fazer por lá nesse tipo de situação, viu? E então é a luta, beleza. né? Ficar acompanhando, fazendo chamadas. Eu vou enviar o PDF depois lá para vocês, né? Para facilitar aí. Beleza? E agora a gente, nesses outros minutos que temos, pessoal, outro assunto que a gente vai abordar, que tem a ver com isso, é a parte da comunicação, tá? Isso é muito amplo. E a ouvidoria, e que a gente já viu que a comunicação está acontecendo. Desde que a gente está conversando com os moradores, está comunicando, né? Está ouvindo as coisas, está fazendo esse contato com os órgãos públicos. Então, comunicação é o tempo todo. A gente vai estar com isso presente na liderança comunitária, né, como um todo, né? Então, quanto melhor a gente facilitar essa comunicação, melhor para todo mundo, né? Então, é forma de transparência também, a gente informar as ouvidorias, as reuniões que estão sendo feitas e comunicar aí para a comunidade, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre a comunicação aqui é, pincelando alguns assuntos, né? Claro que conversar pessoalmente é muito bom, mas no dia a dia, na correria e no mundo tecnológico, hoje em dia a gente tem ferramentas tecnológicas para comunicação. A que estamos mais utilizando aqui é o WhatsApp, né, pessoal? Quem aqui não tem, é difícil encontrar alguém que não tenha WhatsApp ou que esteja em grupos de WhatsApp. Ou, aliás, muitos grupos. Tenho certeza que todo mundo aqui está em vários grupos. Família, trabalho, igreja, projeto social, de amigos, do curso aqui. Eu estou ficando doido de tanto grupo, né? Então, é grupo demais, demais. Eu tenho que, tipo, botar o meu em silencioso eternamente, porque senão, fico agoniado, gera até uma ansiedade para ver ali. Uma vez, no grupo da família, tinham 500 mensagens. Eu pensei, o que que aconteceu? Só 200 e tanto de figurinha e tal. Ah, meu Deus, já deu aquele pano. Então é isso, o grupo ele tem algumas questões, né? Mas eu vi que ele é muito útil. E no começo da nosso envolvimento aqui para criar nossa associação de moradores, o grupo de WhatsApp foi fundamental. Mas bem no começo eu percebi que onde a gente reúne muitas pessoas, tem muita coisa boa, mas tem muito problema, tem muita treta e às vezes uma má interpretação de um texto pode gerar uma briga terrível, né? Eu percebi logo de cara que o grupo precisa ter regras de boa convivência. Os administradores são responsáveis pelo grupo. Então, tem que orientar as pessoas, né? Eu vi casos de processos de difamação, de calúnia e outras até brigas aí que surgiram, né? Então, o grupo aí é sério, é de responsabilidade. Então, eu sugiro vocês criarem regras de boa convivência, tá? Tem alguns assuntos mais polêmicos. Em ano eleitoral, vocês sabem como é que é. Se não bota regra, vira briga política em grupo, né? Então, um grupo, na época da eleição ano passada, mesmo com regras, as pessoas, no momento, deram uma brigada ali, umas 50 e poucas pessoas saíram do grupo, porque não estavam aguentando ver as brigas de pessoas por questões políticas. A gente teve que silenciar o grupo, parar um pouco, recuperar as regras ali e tal, com muita paciência. Hoje em dia o grupo está mais maduro. De vez em quando rola uma polêmica ou outra e o pessoal dá uma brigada, né? Faz parte.
mas as regras são muito importantes de colocar, né? E aí eu vi que os grupos temáticos também começaram a dar muito certo. Por exemplo, o grupo do Parquinho Infantil, que reúne mães, pais, familiares para eventos relacionados às crianças, ou até a questão de manutenção, melhorias aí para a questão do parquinho. Tem grupo do pessoal dos eventos que faz a festa junina. Tem grupo pessoal que gosta de horta, de plantio. Enfim, grupos temáticos são bem legais também, vai menos gente, então geralmente por alguns trabalhos ou apoio que vocês podem ter também. Então eu sugiro vocês terem, claro, para quem tem associação de moradores, tem o grupo da diretoria, é muito bom vocês estarem aí em sintonia, né? Com certeza. E aí a gente criou aqui, a gente percebeu que nesse grupo, que é geral da quadra, muitos comunicados oficiais da associação de moradores eram perdidos ali por 1.000 figurinhas e outros assuntos que desviavam o foco. Então a gente criou também um grupo fechado só para comunicados oficiais. E é onde tem mais gente, muita gente não quer ficar discutindo, batendo boca, mas quer estar informado do que está acontecendo. Então, aquele grupo ali é só para os avisos mesmo. Então, é bem interessante ter isso também, porque a gente às vezes postava algo muito importante que se perdia. Então, a gente criou isso. Então, tem um grupo aberto para diálogo, né? E esse só para os comunicados oficiais mesmo. Então, está sendo bem utilizado aqui, mas dá um trabalho danado de administrar grupo. Quem administra grupo aqui sabe como é que é, né? Então, eu queria até ouvir vocês aí, como é que estão em relação a isso, tem dicas e compartilhar casos relacionados a isso, tá? Só que antes de passar para vocês, complementa aqui com outras formas de comunicação. Redes sociais, né? O Instagram, a gente tem o Instagram da quadra, a gente compartilha tudo pelo Instagram. Facebook não pegou, não sei se é só por aqui, mas eu vejo que está em queda, assim, e o pessoal está usando mais o Instagram. A gente está focado total no Instagram, a gente posta tudo no Instagram, no grupo da quadra, nesses grupos que eu falei, Instagram e alguns eventos, a gente faz várias outras formas, né, de comunicação, né? Desde uma moto falando do evento, né, com a caixa de som, a panfletos, cartazes, aí vai para os elevadores dos condomínios. Então, tem outras formas aí de comunicar também, né? Então, bom, eu acho que alguns dos mais utilizados meios aqui que eu falei. Queria ouvir vocês, experiências em relação a grupos de WhatsApp ou redes sociais. Quem gostaria de falar algo? O nosso da SVB, a gente trabalha dessa forma que você falou, colocando regras também, né? E aí, se a pessoa não segue, a gente chama ela no privado. Vou até mandar aqui a descrição no chat. Boa, Bia. Ó. E aí, dá muito trabalho o pessoal? Sempre, né? Sempre dá muito trabalho. Tem pessoas que você chama no privado, elas levam assim, né? De uma forma como se você estivesse ofendendo ela, mas você fala, ah, mas são as regras do grupo, a gente evita esse tipo de assunto e tudo mais, mas a pessoa se ofende. Então, assim, às vezes a pessoa sai do grupo por conta própria, chateada porque você foi no privado, mas eu acho que é uma forma de você não expor, né? Você não tratar direto no grupo. Ei, para de falar sobre isso. Você vai no privado, conversa com a pessoa e às vezes mesmo assim não dá certo, mas é o que a gente tenta, né? Boa, é verdade, é delicado. Olha só, você me fez lembrar uma coisa que eu presenciei. Rolou uma vez uma briga no grupo que, olha só, a pessoa respondeu em caixa alta e a resposta da outra foi: por que você está gritando? Aí outra já, que gritando, já mandou áudio, gritando, não gritei, né? Começou, mó bate-boca, aquele pessoal falou, meu Deus, é caixa alta. Sem querer, a pessoa escreveu, e aí já começou, meu Deus, é isso. Então, é uma interpretação, a pessoa se sente, às vezes, né? Eu gosto de alguns assuntos, os mais espinhosos, inclusive, eu mando até um áudio, porque a pessoa já vê no tom de voz o seu tom, como é que você tá, e eu já chamo para conversar. Olha, oi, tudo bem, dona Beatriz? Pois é, assunto complicado, né? Eu acho que a gente precisa fazer uma reunião, vamos chamar o pessoal, vamos chamar, tá? Mas é isso, estamos aí, já boto para mim outra questão ali, porque às vezes o pessoal vai querer, vai desabafar, fazer coisa, às vezes a gente dá uma resposta, ou manda até um áudio que a pessoa vai encaminhar, quando você vê seu áudio já está rodando, a tua mensagem encaminhada e tal, então toma muito cuidado com isso. Então, assuntos espinhosos, chama, manda um áudio bem tranquilo, né? E vai para pessoalmente. Inclusive,
Se estiverem nervosos, nem mandem, porque às vezes a gente manda um áudio nervoso, vocês vão se arrepender depois, né? Então, quem nunca já ficou bem estressado, mandou e pensou, depois apaguei. Que bom que dá para apagar, né? Mas às vezes você esquecer, vale a pena. Ó, tem muitas situações aqui que eu deixo o celular ali, vou andar, vou pensar e tal. Tem momentos que melhor a gente não responder, né? Pensar bem. Então, ô Jair, você ia levantar, você levantou a mão? Fica à vontade. Em relação a lidar com pessoas assim que às vezes fogem do assunto, né, relacionado ao grupo, eu sempre usei mensagem programada, né? Tipo, não é mensagem programada, é mensagem pronta. Então, eu sempre coloquei na descrição do grupo o objetivo. Inclusive, eu tenho um grupo de achados e perdidos aqui da região, onde tem muita gente. Só que as pessoas às vezes acabam confundindo com feira, né? Tipo, as pessoas querem vender seus produtos, e aí acaba que atrapalha bastante, foge totalmente do foco. Daqui a pouco vira um comércio. Eu não bloqueio, eu identifico a pessoa e mando uma mensagem. Na próxima mensagem é banido do grupo, né? Até mesmo para e já eu coloco como que serve de exemplo para outros, né? Para não fugir do assunto. Mas é difícil, é complicado, porque as pessoas vivem assim, porque são vários grupos, né? Então para ela ali acha que é mais um. E aí quem realmente administra tem um objetivo e um foco ali dentro. Só que quem está participando, às vezes fala, é mais um grupo, vou lá vender meu produto. Que é, na verdade, hoje o capitalismo, né, está em todo lugar e as pessoas às vezes não sabem diferenciar que hoje o WhatsApp, por exemplo, é muito usado para o comércio. Só que para quem busca um objetivo no WhatsApp, ele ajuda muito nessa questão de você resolver problemas como esse achado de perdido, caso animal, e outros assuntos, né? É complicado. Então, eu uso dessa maneira. Eu tenho uma mensagem pronta e, tipo, igual a Beatriz falou, eu pego essa mensagem, mando no privado e aí a pessoa, ela vai receber a mensagem. Se ela fizer novamente, aí eu tiro ela do grupo. Boa, Jair, isso muito bom. Essa situação de venda de produtos, aí a sugestão é criar o grupo de compras e vendas, aí faz tem muitos lugares que criam, faz essa separação, né? Que é interessante, tem muita gente que troca coisas, vende ali, é legal ter, mas realmente como o grupo é para outro fim, fica chato. Então talvez de vez em quando é uma coisa, pedir autorização, divulgar uma ação legal. Eu acho que é legal o grupo ter algo assim, uma movimentação de coisas relevantes, né? Mas realmente toda hora o pessoal tá ali vendendo, ó, pamonha, 3 vezes por dia, colocando que tá vendendo a pamonha ali 3 vezes no dia ali, toda hora. O pessoal já vai ficar com ranço da pamonha, já vai ficar bravo, vai chamar você, o administrador do grupo, toda hora a pamonha. Então, é complicado, né? Então, às vezes é bom ter, assim, tirar o pessoal, ó, pessoal, tem esse grupo compras e vendas, e vai para lá, tem esse espaço aqui, né? Dá essa orientada aí, porque faz parte, mas tem gente que é mala, né? Como se diz aí, se aproveita, enviei sem querer, encaminhei sem querer, vai que cola, entrou lá. Mas tem uns que é o tempo todo, realmente tem que fazer esse meio de campo, né? Alguém mais, pessoal? Zilma, Rubiele, Leandro, Adriano, sobre isso? Alguma dica, algum comentário? Eu Nada a só tenho a declarar. mania de arquivar todos os grupos, eu arquivo tudo. O que não me interessa, deixo a minha participação lá, mas eu arquivo. Aí de vez em quando eu vou lá abrir. Boa, Zilma, você arquivou, abre o arquivo a hora que pode, tá certa. É. Saúde, Jean, Oi, Rubiele. eu mandei para o seu privado, viu? A questão da estrada, na época, para você dar uma olhada. Ah, beleza. Obrigado. Valeu, vou Nada? olhar, vou olhar. E aí, sobre essa questão de comunicação, grupos e tal, você tem algo a falar aí, Roberto? Você participa de algum? Você administra algum grupo? Administro o grupo do WhatsApp da escola, com os funcionários. E E aí? também administro também a questão do grupo do selo Unicef, que eu faço parte. Eu sou articuladora do meu município. Então, eu que articulo todo o selo daqui. Aí também sou administradora do grupo. Legal. E aí, tem algumas dicas? Tem esses problemas aí ou não? Tá tranquilo? Não, porque
antes de fazer o grupo, a gente tem umas regrinhas, né? Aí o pessoal só coloca assim as coisas importantes, porque o pessoal fica bom dia, boa tarde, boa noite. Então, isso não existe, né? E eu coloco o grupo para todos falarem, porém, com essas regras. Falar o que realmente é necessário daquele assunto. Boa, boa. A gente faz o papel de chato, né, gente? Administrador, síndico, o prefeito comunitário, o administrador do grupo mesmo é chato. É aquele ali que fica, a pessoa que fica aí relembrando é um papel, né? Faz parte, faz parte. De vez em quando é bom botar essas regras de boa convivência de um jeito amigável, relembrando, né? É legal, assim, dar uma reciclada, né? Uma recomendação também, tem gente que coloca QR Code na associação ou endereço, não botem do grupo de vocês, tá, gente? É até perigoso, pessoas de outros lugares e tal, ali infiltrados, tá? Se for divulgar, divulga o Instagram ou site, que é mais de fotos, mas telefone, grupo teve uma experiência negativa. O pessoal colocou, entre no grupo de WhatsApp achando que eram só moradores da quadra que estavam ali para entrar, então começou a entrar gente assim e tal, então até para ficar observando ali o movimento e tal, tiveram furtos, né? Foi uma situação meio complicada. Então, cuidado com isso, hein? Botem, se for divulgar nesse sentido, coloquem, né, no Instagram, se vocês tiverem. Eu recomendo a criação do Instagram para quem está aí na questão da associação de moradores, porque não é só para ouvidorias, ele não, é para registrar os eventos, é um registro das paisagens que vocês têm aí, coisas únicas do bairro, da rua, da quadra de vocês, né? História, a gente tem um TBT, às vezes a gente posta coisas, recebe fotos antigas aqui da quadra, a gente coloca por lá, a gente mostra as ações, a gente procura usar ali de uma forma legal, que isso gera identidade também. As pessoas da quadra estão ali por dentro, reconhecem os espaços ali, os territórios, o que acontece, né? Então, eu acho uma ferramenta muito importante, né? Muito legal ter. E a gente está começando a dar o apoio ao comércio local, viu, Jair? Você está falando, pessoal, de compartilhar aí o serviço. Aqui no Instagram, a gente está começando a compartilhar os serviços da quadra, moradores que fazem sugestões também, né? Então, a gente divulga para ajudar também, né? O pessoal aí que oferece serviço para a gente aqui mais próximo, digamos, né? Pessoal, alguém mais gostaria de falar? Temos pouquinhos minutos. Tudo certo? Eu lembrei do e-mail também, para quem vai mexer com a associação de moradores, é bom ter um e-mail. Não usem o e-mail de vocês, separar CPF, CNPJ, tá? Cria um e-mail para a associação, vocês podem utilizar o Drive. A gente vai falar muito do Drive na parte da prestação de contas, mas o Drive ele é bom, você pode adicionar tudo lá, né? Fica como um histórico. Vai ter o estatuto, as atas, fotos, documentos, ofícios, as prestações de conta, permite criar o Google Form, né? Vocês fazerem formulário, pesquisa de opinião, dá para utilizar várias ferramentas que os e-mails têm hoje em dia, né? Por exemplo, eu uso o Gmail aqui, tem muitas ferramentas legais, né? Então, é legal ter isso e fazer as comunicações através desse e-mail, no caso, institucional, né? Separar aí as coisas, então é bom. Até para vocês não se perderem aí, né? E ficar algo mais oficial aí também. Beleza? Ninguém mais? Eu vou pedir, então, quem puder conectar as câmeras para a gente tirar nossa foto, por gentileza. Leandro, Adriano e Zilma, se puderem, aí. Boa. Então tá até três aqui. Aí, arrumando o cabelo, Bia, esperei aí, do jeito, pronto. Agora, vamos lá, um, dois, três. Pronto, foi, pessoal. Maravilha, obrigado pela presença de vocês. Tamo junto, vamos que vamos. Já já eu envio o PDF para vocês lá no grupo, tá? E é isso, vamos lá fazer a ouvidoria, vamos solicitar, exercer a nossa cidadania ativa e compartilhar isso com a comunidade, né? Não queiram ser Batmans e Mulheres Maravilhas aí, pegar todas as demandas do mundo, querer resolver tudo. Nosso papel é ser multiplicadores e estimular as pessoas também que esse bichinho da ação, da cidadania ativa seja ativado em todo mundo. Então, um abraço, boa noite e até mais. Até quinta, Obrigada, né? boa noite. Boa noite. Pessoal, um beijo. Valeu, boa noite.
Tchau, boa Até noite. mais, valeu.